Estamos lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 e 43, e estamos falando sobre a Igreja do Avivamento, buscando compreender um pouco sobre o perfil da igreja que revolucionou o mundo, a igreja mais, vamos chamar de padrão de toda a história. Toda a igreja que conseguiu seguir os passos da igreja do primeiro século se tornou uma referência. E nós vamos aprender em Atos dos Apóstolos que não é fórmula, é princípio, é pilar, é fundamento. Quando a gente segue os fundamentos, a resposta é de crescimento e de expansão. Atos 2, 42 e 43 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco por tua bondade. Amém. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Entendam uma coisa: sorriso não é o que se manifesta nos lábios, é o que se manifesta no coração, na alma. Tem gente sorrindo com os lábios e amargo em seu coração. Sorrir com os lábios é fácil. Antes da pandemia, obviamente, eu estava no aeroporto, lotado, e passou um artista famoso. Ele não estava de bom humor, e ele tem direito. Tem dia que você não está de bom humor e acabou. Ele estava com um boné quase cobrindo os olhos, os óculos escuros eram maiores do que o rosto, que ele não queria ser percebido. E ele sentou e abaixou a cabeça, porque ele queria ficar discreto. Mas um fã reconheceu e pediu uma foto, e ele não levantou com a cara muito boa, tipo assim: hoje eu não queria dar ousadia para ninguém. Mas na hora da foto ele fez assim. Então rir com os lábios é fácil. Uma outra coisa que você tem que entender: felicidade e alegria são coisas diferentes. A palavra felicidade é preenchimento, ela é circunstancial, está relacionado a conquistas, a alcançar o que deseja. Felicidade é um termo humano, terreno, temporal. Alegria é espiritual, é fruto do Espírito, não é circunstancial. A fonte da alegria é o Espírito Santo. Por isso que o profeta diz: ainda que não haja fruto na videira, não o produto da oliveira minta, não haja gado no campo, desapareçam as ovelhas da malhada, todavia eu me alegrarei. Eu posso não estar feliz, mas a minha alegria é no Senhor. Alegria é um conceito ocidental que está relacionado a ter as coisas, a alcançar o que pretende. Eu comprei o carro dos meus sonhos, estou muito feliz. Estou morando no bairro que eu desejava, estou muito feliz. Consegui um emprego dos meus sonhos, estou muito feliz. Mas se eu não conseguir, eu estou infeliz. A alegria não depende de nada disso. A alegria está centrada, baseada, fundamentada na presença do Espírito Santo em nós. Então, se for possível, quem está do seu lado aí de repente é a sua esposa, é o seu marido, é o seu filho, uma pessoa que veio para a igreja com você, aponta para ela, ela não vai ler seus lábios porque você está de máscara, mas diz para ela assim: alegre-se no Senhor.
alegre-se no Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre comunhão. De novo, não cansa. Um pastor batista foi convidado para fazer uma série de conferências numa igreja que estava analisando-o para pastoreá-la, porque em algumas denominações, quando um pastor vai ser convidado para pastoreá-la, ele faz uma série de conferências para ele ser avaliado na sua performance, na pregação, conhecimento teológico e tal. E ele ficou naquela série de conferências pregando a mesma mensagem a semana inteira. No último dia da conferência, ele pregou domingo pela manhã o mesmo assunto que ele pregou nos cultos a semana toda. Terminou o culto, alguém falou assim: o senhor vai pregar hoje à noite? Sim. Mas o senhor vai pregar o mesmo assunto que o senhor pregou a semana inteira? Ele olhou para o indivíduo e fez assim: você já começou a praticar o que eu preguei a semana inteira? Eu estou esperando ver se o senhor conclui. Eu já concluí o que eu tinha que falar, eu só estou repetindo que é para você aprender. Então, nós estamos há alguns dias falando sobre comunhão. Já falamos sobre perseverança, perseverar na doutrina, que é se manter na posição de convicção, de fé e do Evangelho. Já estudamos algumas semanas, eu acho que 8 semanas, sobre doutrina dos apóstolos. E acredite, não repetiu. E nós estamos há algumas semanas falando sobre comunhão. Hoje é a 13ª semana que nós estamos neste versículo. E eu vou repetir o que eu disse para os irmãos todas as semanas anteriores. Nós estamos num período final de pandemia. Alguém confirma aí em nome de Jesus? E a grande fala ao longo desses meses de pandemia, cujas sequelas vão se estender certamente por algum tempo ainda, é de que depois da pandemia nós teríamos um grande avivamento. E eu gosto de como a nossa mente funciona, porque parece que a sensação que nós temos, e eu vou começar a aprender o nome de vocês, que é para eu falar o nome de vocês na pregação. Parece que a sensação que nós temos, pastor Solon, é que vai haver um dia que vai se decretar fim da pandemia. Acabou, ela foi embora. E amanhã a igreja vai abrir e vai ter fila de gente querendo entrar. Não é bem assim que funciona. Primeiro, porque não existe um dia de encerramento da pandemia, né? As sequelas ficam. Segundo, porque eu disse desde o início, e todas as vezes que eu disse com muito cuidado para ninguém achar que eu estava sendo o profeta do contrário. Eu realmente não estava esperando que quando assim, passou a pandemia, a igreja lotou e não cabe mais ninguém. Porque nós temos estrutura mental e a mente humana não funciona assim. Existe um cenário que se constrói. Eu creio em igrejas lotadas. Agora pode dizer amém. Eu creio num grande avivamento. Mas se a compreensão de Cristo e do cristianismo não trouxe avivamento, muito menos uma pandemia. O segredo do avivamento da igreja primitiva não estava nas perseguições que ela sofreu. Pelo contrário, as perseguições que ela sofreu foram consequentes do avivamento que ela vivia. Não foi a perseguição quem trouxe o avivamento trouxe a perseguição. Alguém me entendeu? E qual era o segredo daquele avivamento? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A partir daí se manifesta o temor.
E a consequência disto eram os sinais e prodígios que se faziam por meio dos apóstolos. Então, eu estou dizendo sempre que os milagres da igreja primitiva não eram resultados exclusivos da oração. Era o resultado de uma igreja que perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava nas orações, perseverava no partir do pão e perseverava no temor. E já que estamos falando de comunhão, só para relembrar, eu já pontuei para os irmãos que comunhão é koinonia, e que é muito mais do que relacionamento de amizade. A comunhão não está relacionada à proximidade física e geográfica. A comunhão está relacionada à percepção, que gera a mesma visão, mesmo espírito, mesma fé, mesmo batismo, mesmo Pai. A expressão bíblica é um só Pai, um só batismo, uma só fé. Isto é comunhão. Por exemplo, é possível que o meu pé nunca tenha tocado na minha cabeça, e se tocou foi há muitíssimos anos atrás, quando eu ainda era criança, e de alguma forma, talvez, eu tenha colocado o dedo do pé na boca. No entanto, o meu pé está em comunhão com a minha cabeça, porque o que mantém ligado são nervos, vasos, estrutura óssea. É possível que nós nunca estejamos próximos um do outro, e ainda assim estejamos em comunhão, e gente que está próximo às vezes não está em comunhão. Já estudamos ao longo das semanas anteriores que a comunhão com o próximo é reflexo da minha comunhão com Deus. A minha comunhão com o próximo é reflexo da minha comunhão com Deus, o que indica que, se eu não tenho comunhão com o irmão, há uma possibilidade de a minha comunhão com Deus estar comprometida. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Lá no Evangelho segundo João, que eu li detalhadamente na terça-feira passada, capítulo de número 17, em diversas colocações, Jesus estabelece a comunhão entre os irmãos como um aspecto da vida cristã. Por exemplo, no versículo de número 3, ele diz que a vida eterna é que conheçam a Deus, um único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Aí no versículo 6 ele diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste, e guardaram a minha palavra. Aí no versículo 10 Jesus diz: todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, e eu já não estou mais no mundo. Mas Jesus estava no mundo, ele ainda não havia sido assunto aos céus, mas ele está dizendo: eu não estou mais no mundo. Como assim? Porque no momento que você assimila o propósito de Deus, você já não está mais no plano humano, você já está no plano de Deus. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um. Aqui ele começa a falar de comunhão, assim como eu e o Senhor somos um. Aí lá no versículo 20, 21, 22 e 23 ele diz: eu neles e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a comunhão é a maior pregação que nós podemos predicar. Pensamos que a maior mensagem nossa é aquela que é dita no microfone num dia que estamos carregados de fervor. E a nossa maior pregação é a expressão diária de comunhão uns com os outros.
De modo que o contrário disto nega a fé que nós professamos. Você está entendendo o quanto isso é sério? Você está entendendo o quanto isso é sério? O contrário da comunhão nega a nossa pregação. Por isso que no Salmo 133, o salmista diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon. Então, quando há comunhão, o óleo derramado sobre a cabeça desce sobre o corpo, porque há comunhão. E quando nós analisamos isto dentro da perspectiva bíblica e da comunhão como elemento do avivamento, nós vamos perceber que o verdadeiro servo de Deus deseja comunhão com Deus. Eu falei semana passada sobre os aspectos da comunhão com Deus, que é confiança, submissão, adoração. Hoje eu quero falar um pouco sobre os efeitos desta comunhão, o que a comunhão com Deus gera em mim. Por que eu estou falando de comunhão com Deus? Porque antes de ter comunhão com você, eu preciso ter com Deus. Se eu não tenho com você, significa que a minha comunhão com Deus não está efetiva. Eu já contei para os irmãos aqui do dia que um camarada, o menino xingou minha mãe. E se você quiser ver um menino chateado, mexe com a mãe dele. E quando ele xingou minha mãe, eu peguei uma pedra e disse: se você for homem, vem xingar mais perto. E ele era homem, e ele veio. E eu esperei ele chegar no ponto que eu precisava, e eu tinha uma mira boa. E eu estava esperando ele chegar onde eu pretendia. Eu já estava vendo a cena. A minha mente já desenhava o resultado. Eu não ia errar. E o meu avô viu. E apareceu na porta da casa: Josué, vem cá, meu filho. Disse: agora não, vô. Vou salvar a honra da minha mãe, depois eu lhe atendo. Meu filho, vem cá. Nestante, vô. Aí ele fez assim: Josué. Toda criança entende esse tom. Aí lá vou eu atender meu avô com a pedra, aqui atrás escondida. E meu avô falou assim: seu pai lhe ensinou a orar o Pai Nosso? Disse: ensinou. Ora aí para eu ver se ele ensinou certo. Mas orar o Pai Nosso agora? Eu falei: agora, vô? É hora rapidinho. E eu disparei: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Meu avô disse: para. Disse: porque errei? Disse: não, está certo. Mas você vai pedir a Deus para perdoar os seus pecados com a mesma medida que você perdoou o menino que xingou a sua mãe. Perdoa os meus pecados assim como eu perdoo. Quando meu avô disse isso, eu abri a mão aqui atrás e soltei a pedra. E eu acho incrível a inteligência dele. Ele fingiu que não viu. Até hoje ele não me falou sobre a pedra que eu ia jogar no menino. Então ele estava me ensinando que eu não posso praticar comunhão com Deus sem conseguir praticar comunhão com o irmão. Aí João diz assim: se eu não amo, aquele que não ama ao seu irmão não pode amar a Deus. Pois como pode amar a Deus a quem você não viu, sem amar ao seu irmão a quem você viu? Então, eu estou falando primeiro de comunhão com Deus, para depois falar de comunhão com o irmão. A nossa baliza aqui, o nosso cômputo, a balança está medindo como anda a nossa comunhão com Deus. E no aspecto da comunhão com Deus, o
o servo de Deus a deseja. Todo crente genuíno deseja comunhão com Deus, sim ou não? O salmista diz no Salmo 42 assim: como o servo geme, brama pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Quando verei a tua face? Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo diz assim: de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Interessante, Paulo está dizendo que ele tinha desejo de morrer. Ter desejo de morrer não significa querer morrer. Significa que eu sei o que me espera do outro lado, e eu tenho desejo de estar lá. Aí ele diz: tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor, mas sei dos sofrimentos que me restam padecer aqui, por causa de vós. Então ele tem desejo de estar com Deus. Todo crente verdadeiro tem sede de comunhão. Se você está no templo ou está em casa, não tem sede de comunhão, corrige isso, tem alguma coisa fora do lugar. Um outro aspecto que nós temos que analisar sobre a comunhão é que todo servo, serva de Deus desfruta de comunhão com Deus pela meditação. Não, fala sério, você para de vez em quando para meditar nas coisas de Deus, lê a Bíblia e medita no que leu? Porque algumas pessoas aprenderam sobre leitura dinâmica e conseguem ler um livro em um dia, mas a Bíblia não funciona com leitura dinâmica. A Bíblia você precisa ler um versículo, ruminar, pensar, buscar, ouvir, sentir Deus falando, ministrando ao teu coração, gerando na tua alma a vida que destila dos seus escritos. O crente salvo deseja a comunhão com Deus pela oração. A minha professora, lá no antigo ensino fundamental, ainda lembro dela, visitei-a não faz muito tempo, ela ainda mora lá no Angico, e ela disse para mim uma vez que orar é colocar a palma das mãozinhas uma contra a outra, fechar os olhinhos para conversar com Deus. E uma vez eu fui dizer à minha professora que orar é mais do que colocar a palma das mãozinhas uma contra a outra, orar é mais do que fechar os olhinhos, orar é dialogar com Deus, é entrar na sua presença para uma audiência. E o que eu acho incrível é que ele diz que na oração você pode sentar com ele, fazer-lhe lembrar das suas questões. Repete aquilo que você já me disse, coloca diante de mim aquilo que você quer, argumenta, justifica, me apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Oração é conversa, é diálogo, não é monólogo, e pela comunhão da oração nós acessamos a presença de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Se tiver alguém do seu lado, dá um toque de leve e fala assim: vai orar. Isso gera comunhão, provoca comunhão. Mas deixa eu falar rapidinho sobre os efeitos da comunhão com Deus. O que a comunhão com Deus gera em nós? Primeiro, aquece o coração. A comunhão com Deus te atrai, te afaga.
cobre. No dia que Jesus ressuscitou, eu gosto muito desse episódio da Bíblia. Domingo da ressurreição. Os discípulos de Jesus estão dispersos, está todo mundo desnorteado. Jesus pregou 3 anos e meio, atraiu uma multidão. De repente ele morre e todo mundo tem a sensação que tudo que ele pregou morreu, acabou. Então cada um resolve voltar para o seu lugar de origem. Pedro fez assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar, vou voltar para a minha pescaria, deu tudo errado. E aí uns outros que estavam perto disseram: nós vamos também. E Pedro desembarcou para Galileia, foi embora, foi pescar. Tem 2 discípulos que são de uma aldeia chamada Emaús. Emaús não é tão longe de Jerusalém, 7, 8 quilômetros. E eles resolvem voltar. Quando eles estão saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, se aproxima deles um estranho. E o estranho entra entre eles ali, no meio deles, não sei exatamente, mas pergunta assim: sobre o que vocês estão conversando? E eles estão estressados, o fim de semana foi pesado. Eles presenciaram a morte de Jesus da forma mais cruel. Como eles estão estressados, eles respondem no nível do estresse que eles estão: tu és forasteiro em Israel? Oh, está no mundo da lua? Estava em outro planeta? Porventura não sabes o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, Filho de Deus? Como ele foi morto pelos gentios, pelas mãos dos judeus, embora ele tivesse dito que haveria de ressuscitar. E algumas mulheres até falaram que viram um anjo que falou que ele está vivo. Mas sinceramente, a condição que a gente viu ele lá na cruz. Aí é muito gostoso isso, porque Jesus faz assim: ô lerdos. Ele chama de nécios, mas se Jesus fosse baiano, a expressão seria lerdo. Ô lerdo de coração, lento. A expressão é lento, tardios em aprender. Não convinha que se cumprisse acerca do Filho de Deus o que estava escrito no Pentateuco, nos profetas. Aí a Bíblia diz que Jesus começou a explicar para eles a lei, os profetas e os salmos. Queridão, 8 quilômetros, na pior das hipóteses, você vai gastar 1h30 para percorrer, se você tiver com preguiça e quiser ir, como dizemos aqui, na maresia. 1h30. Eles encontraram Jesus pela manhã e só chegaram em Emaús à noite. Como uma viagem de 8 quilômetros levou o dia inteiro? Jesus estava dando aula de bibliologia para eles. E à medida que Jesus vai explicando, certamente, de vez em quando eles param. Não, senta aqui, fala, explica mais. Aleluia. Eu queria estar naquela aula. Quando chegam em Emaús, o desconhecido viajante passa direto. Ele não entra em Emaús, ele vai embora. Aí os 2 discípulos dizem assim: não, está tarde, não segue viagem à noite, é perigoso, fica aqui, pousa aqui, já se faz tarde. Ele aceitou o convite. Quando chegou na casa deles, a Bíblia não diz como é que a família reagiu com a volta deles para casa. Tipo assim, tá vendo aí, pensou que era, não era. Refeição, sentam-se, não era na mesa, era ao chão. E a visita era quem dava graças pelo pão. Entrega o pão ao visitante para ele agradecer. Aí o visitante pega o pão e faz assim: graças te dou, ó Pai.
Quando eles ouviram esta oração, eles disseram assim: eu conheço essa oração. Quando abriram os olhos, o visitante não estava mais na sala. Eles levantaram, esqueceram da fome, voltaram correndo para Jerusalém. E na corrida, Lucas 24, ele diz assim: porventura o teu coração não queimava, o teu coração não ardia, quando ele nos abria as escrituras e nos explicava o que está escrito? Quantas vezes Deus está aquecendo o teu coração, te explicando as coisas que você não entende, trazendo à tua memória as promessas que você não lembra mais, te mostrando que o que você está passando hoje, Ele já havia te dito, você só não conseguiu compreender, e você não percebe que Deus está aquecendo a tua alma com a sua presença. Por isso que um compositor antigo disse assim, ó: divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Tu tens dissipado toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Quem pode dizer? Fica, Senhor, já se faz tarde. Meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Quem tem comunhão com Ele não quer que Ele vá. Quem tem comunhão com Ele não quer que Ele se vá, porque o coração aquece. Coloca a mão assim no peito e diga comigo: Senhor, aquece o meu coração, aquece a minha alma. Segundo lugar, quando temos comunhão com Deus, o segundo efeito da comunhão com Deus é a marca de Deus em nosso caráter. Presta atenção, ninguém encontra Deus e sai sem ser marcado. A comunhão com Deus vai marcar a sua vida de algum modo. Atos capítulo 4. Se o irmão ler o capítulo 3, vai ver quando Pedro e João subiam à porta do templo chamada Formosa. Quando eles chegam à porta do templo, tem um paralítico lá pedindo esmolas. E quando o paralítico pede esmolas a Pedro e a João, agora é uma conjectura minha, Pedro olha para João e pergunta: tem dinheiro na bolsa? Não tem. Judas morreu, levou tudo. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus, morreu e fez um estrago. Não tem dinheiro. Pedro e João olham para o paralítico e dizem assim: não temos ouro, nem prata. Se o cara não tem ouro nem prata, o que me interessa para mim que estou pedindo esmolas? Aí Pedro diz assim: mas uma coisa nós temos e te damos. Será que é um pedaço de pão? Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. O texto diz que o paralítico levantou e entrou no templo pulando, saltando e dando glória a Deus, e causou um alvoroço. Quando causou o alvoroço, prenderam a Pedro e a João.
Pedro e João estavam perturbando o ambiente litúrgico. Levaram Pedro e João diante dos magistrados. E quando chegaram lá, na hora do depoimento, Pedro começa dizendo: a esse Jesus a quem vocês crucificaram e mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. E a exposição de Pedro é tão forte. No versículo 12 ele diz assim: e em nenhum outro nome há salvação, porque tanto em cima no céu, quanto embaixo na terra, nenhum nome é dado no meio dos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4. Aí no versículo 13, a Bíblia diz assim: eles se maravilhavam, os magistrados se maravilhavam de Pedro e João, sabendo que eram indoutos, mas reconheciam que eles haviam andado com Jesus. Você não entendeu? Você não entendeu? Presta atenção. Não eram letrados, não eram doutores, mas estavam falando com doutores no mesmo nível intelectual, com a mesma autoridade, ousadia e fluidez. Qual é a explicação? Alguém diz: ei, eles são discípulos do Nazareno, eles andaram 3 anos e meio com Jesus, a marca ficou, a intrepidez, a ousadia, a sabedoria, a inteligência, porque quem anda com Jesus recebe as marcas de Jesus. Esse é o aspecto da comunhão. Ela vai marcar você. Nós vamos ganhar traços de Jesus em nosso comportamento por causa da comunhão. Sadhu Sundar Singh é o nome de um homem, tá? Sadhu Sundar Singh, um cristão indiano, tibetano. Você não vai lembrar o nome dele. Então, se você quiser ler sobre ele, coloca assim: o apóstolo dos pés sangrentos. A biografia desse homem é extraordinária. E um dia Singh foi convidado para orar por uma mulher cancerosa em Londres, na região nobre de Londres. E quando ele chegou no castelo, na casa daquela senhora nobre, e uma serva, uma criada veio atendê-lo, ele se apresentou. Seu nome, Sadhu Sundar Singh. A serva, a criada, pediu que ele aguardasse no portão e foi avisar a sua senhora. E quando chegou lá dentro, disse à sua senhora: tem um homem aí na porta que veio orar pela senhora. Como é o nome? Não aprendi, mas vou dizer para a senhora: se ele não for o próprio Jesus, é irmão, porque parece muito com ele. A comunhão com Deus vai te tornar parecido com Jesus. Alguém consegue dizer amém? Diga assim: Jesus, me faz parecido contigo. Aleluia. Terceiro, a comunhão com Deus. Perseveravam na comunhão. A comunhão com Deus te tornará percebido. Vou repetir: a comunhão com Deus te tornará percebido. Nós vivemos numa geração que as pessoas querem estar na vitrine o tempo inteiro. Quando você vive em comunhão com Deus, você não precisa fazer show para ser visto. Quando você chega, o mundo te vê, porque existem traços diferentes.
Atos 2,47 diz que a igreja primitiva crescia. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. E está escrito assim: caíam na graça de todo o povo. Onde eles chegavam, alguém sabia de algum modo que eles eram cristãos, seguidores de Cristo. Segundo o livro dos Reis, o texto revela para nós um episódio quando Eliseu, o profeta, passava sempre numa cidade e parava num restaurante e fazia a sua refeição. Chega um momento que a dona daquele restaurante, que é conhecida como a Sunamita, chama seu marido e diz assim: eu tenho visto que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ei, você tem comunhão com Deus? Fica tranquilo. Não se preocupe em ter que estender a bandeira da sua apresentação. O que eu vou dizer é meio contraditório em relação ao mundo que a gente vive, mas fica tranquilo, Deus vai apresentar você. Não, só uns 10 entenderam? Deus vai apresentar você. Davi nunca se candidatou a rei. Davi nunca pleiteou o trono. Pela lei da sucessão monárquica, ele nem poderia pleitear. Mas Saul está perturbado, o rei. Um demônio está atormentando a Saul. 1 Samuel, capítulo de número 16, alguém chega para Saul e diz assim: tem um menino em Belém. É varão de guerra, é sisudo em palavras, toca bem, e o Senhor é com ele. O cartão de visita chegou no palácio. Quando Deus quiser apresentar você, Ele vai usar alguma circunstância para fazer você ser necessário. Deus fez José do calabouço ser necessário no trono de primeiro-ministro do maior império do mundo de então. Quando você tem comunhão com Deus, você se torna percebido, você se torna visto. A sua chegada define o cenário, sem precisar fazer show. Chega em paz. Deus já planejou tudo. Represente Jesus. Alguém está me entendendo? Diga amém. Quarto, primeiro, a comunhão com Deus aquece o teu coração. Segundo, a comunhão com Deus marca o caráter de Cristo em nós. Terceiro, a comunhão com Deus nos torna percebidos. Quarto, a comunhão com Deus vai te abrir os olhos. Ei, o que você não viu, você vai começar a ver. Deus vai te mostrar aquilo que não está a olho físico. Deus vai te mostrar aquilo que não está a olho nu. Aquilo que para todo mundo tem uma nuvem, para você tem um raio de sol. A comunhão vai abrir os teus olhos. Deus vai começar a te guiar e a te mostrar as coisas. E tem coisa que Deus vai te mostrar que você vai ficar desconfiado de você mesmo. Você vai dizer assim: estou ficando doido. O café que eu tomei estava misturado. Mas a comunhão começa a dissolver
o disfarce. É só ter paz, é só ficar em paz, é só esperar. Porque o Senhor fará manifesto. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 36 até o versículo 40. Os discípulos estavam trancados no cenáculo, apavorados, amedrontados, com medo dos judeus. Jesus chega: Pai seja convosco, recebei o meu espírito. Aquilo que era medo virou poder, virou graça, virou autoridade. Não estavam todos, faltou Dídimo. Quem é Dídimo? Tomé. Sabe o que significa? O gêmeo. Interessante que Tomé é o gêmeo, mas a Bíblia não faz menção do gêmeo de Tomé. Por quê? Porque está na bancada das igrejas, os irmãos gêmeos de Tomé. Só acredito que era ele se eu colocar a minha mão no lado onde a lança rasgou. Mas presta atenção, gente, se a lança rasgou 3 dias atrás, ainda está magoado, você quer colocar a mão? Só acredito que era ele se eu colocar o dedo onde o cravo perfurou. Quando Tomé está dizendo isso, negócio meio estranho, Jesus aparece de novo e diz: paz seja convosco. Tomé, vem cá, toca, sente. Aí Tomé diz assim: o Senhor. Aí Jesus disse: porque tu estás vendo, agora tu crês? Bem-aventurados, agora Jesus fala de nós. Bem-aventurados os que não viram e creram. Abre os olhos. Deus está querendo te mostrar o que você não viu. Perde o prazer de ser cego, o prazer da cegueira espiritual. Perca. Deus quer lhe mostrar coisas. Eliseu está dentro de casa, segundo Reis. Geazi saiu para catar gravetos, para preparar o café da manhã. Quando Geazi olha na montanha, aliás, não é mais Geazi, já é o segundo servo. Geazi já tinha ido embora, agora é um outro servo de Eliseu. O servo de Eliseu olha para a montanha e vê os cavalos da Síria, e ele entra apavorado: meu senhor, nós estamos cercados. Segundo Reis capítulo 6, Eliseu ora e diz assim: Senhor, abre-lhe os olhos, para que ele veja. Quando o rapaz abre os olhos novamente, agora são os olhos espirituais, ele vê cavalos e cavaleiros de fogo que estavam cercando o profeta. Ei, tem uma visão que os sírios não têm, porque essa visão não é para os sírios, essa visão é para o profeta. Existem cavalos e cavaleiros de fogo cercando você. Pede a Deus a visão espiritual, para você perceber que Deus está mais perto do que os inimigos. Diga comigo: Senhor, abre os meus olhos. Tem que terminar, né? Quando falta visão, preste atenção. Eu vou concluir. Semana que vem a gente continua.
Satanás trabalha muito com ilusão de ótica. E a crise tem o poder de tirar de você a visão da providência divina. Vou dar alguns exemplos. Quando Agar, Gênesis 15, foi embora da casa de Abraão pelo deserto, e o texto diz que ela saiu errante pelo deserto, levando consigo o seu filho Ismael, que a essa altura tinha aproximadamente 12, 13 anos de idade. Chega um momento no deserto que acaba pão e acaba água, e Ismael começa a chorar com fome e sede. E a Bíblia diz que Agar deixou o menino e se afastou dele para não vê-lo morrer. E quando ela está em algum lugar do deserto, tentando não ouvir o choro do menino, um anjo aparece a Agar e diz: levanta-te, porque Deus ouviu a voz do menino e o seu choro chegou à presença de Deus. Aí a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte. Olha bem para mim, o Senhor não abriu a fonte, abriu os olhos. A fonte já estava lá. Porque a dificuldade tem o poder de tirar a tua visão. E o adversário explora isto para te confundir. Então a oração é: Senhor, abre os meus olhos. Ezequiel diz no capítulo 1: eu estava às margens do rio Quebar e eu vi visões de Deus. Deus não tem interesse que você caminhe às cegas. Ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer nos fazer ver o que está depois da parede, o que está depois da nuvem, o que vem depois da tempestade. E essa visão só é possível se a gente mergulhar em comunhão. Tem que sair do furdunço, encontrar um lugar onde você possa parar e dizer: Senhor, me faz ver, me faz enxergar. E quando, e aí eu concluo, quando pela comunhão os teus olhos são abertos, deixa eu falar o item 5 e a gente conclui. Aí você obtém a direção de Deus para o caminho. Quando você obtém a visão de Deus, aí você recebe a direção para o caminho. Decisões precipitadas te levarão por caminhos errados. É preciso entender que a direção de Deus é imprescindível na viagem. Atos capítulo 16 tem um texto, eu falo sempre dele aqui e acho ele muito interessante, primeiro, tanto pela maneira de Deus trabalhar, quanto pela sensibilidade de Paulo à voz de Deus. É uma sensibilidade incrível que o apóstolo revela quanto à direção divina. Em Atos 16, versículo de número 5 até o versículo 9, diz que Paulo estava visitando as igrejas em Derbe, em Listra e regiões, e aquelas igrejas cresciam e eram confirmadas na fé. Por que o escritor primeiro diz que as igrejas estavam crescendo? Para mostrar para você e para mim o risco que nós temos de perder a percepção de Deus quando todas as coisas estão indo bem e fazendo sucesso. A igreja está crescendo,
está confirmada na fé. Todo pastor sofre a tendência de ignorar sinais de recuo. Como é que eu vou recuar se está tudo bem? Como é que eu vou recuar se está crescendo? Como é que eu vou recuar se está dando certo? Aí o versículo 6 diz: Paulo passou para a Frígia e para a província da Galácia. Olha só, e foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ei, olha para cá. Eles foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia. Como o Espírito Santo vai me impedir de pregar o Evangelho? Nós vamos dizer logo que é o diabo colocando empecilho, mas era o Espírito Santo. Porque quando você tem os olhos espirituais abertos, você começa a compreender a direção. Aí o versículo 7 diz: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Cristo não lhes permitiu. Mas eu quero ir pregar o Evangelho em Bitínia. E o Espírito Santo diz: não, você não vai para Bitínia. Eu não quero que você pregue o Evangelho em Bitínia. Eu não quero que você evangelize na Ásia. Por que a gente não consegue compreender que muitas vezes o nosso projeto é bom, mas Deus não quer? O projeto de Deus é outro. Aí o versículo de número 8 diz que passando para Mísia, desceram a Troade. Aí Paulo para em Troade, e à noite lhe aparece um varão numa visão, e o varão diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha bem para mim, Macedônia é região da Europa. Se Paulo não tivesse entendido aquela visão, nós não teríamos sido alcançados, estaríamos na lista dos povos não alcançados. Se Paulo tivesse teimado e ido para a Ásia, nós teríamos ficado para trás. Deus estava olhando para o lado de cá e dizendo: Paulo, eu quero que você alcance um outro lado. Há povos ainda não descobertos. Há povos ainda não conhecidos, Paulo. Lá no canto do continente americano, lá no final do mapa, na ponta, tem um bocado de indígena. Você vai começar por Macedônia, e fica tranquilo que eu vou povoar a Europa com a minha pregação. Da Europa a pregação vai migrar para a América, da América vai descer o continente do norte para o centro, e do centro para o sul. E eu tenho um povo que muito depois de você vai ser alcançado por causa de hoje. Mas se falta visão, você não vê lógica. Porque quando Deus te dá uma direção para fazer coisas, nem sempre tem lógica. Mas se você está em comunhão, você não está procurando a lógica. Você está procurando discernir o que Deus quer. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele assim: busca discernir o que Deus quer. Porque o que você quer é bom, mas pode não ser o que Deus está querendo. Mas se é bom, certamente Deus aprova. Deus pode ter algo melhor que você não viu, que você não enxergou. Sabe o sapato que você está pedindo a Deus hoje, Ele não está te dando? É porque você conhece o tamanho do seu pé hoje, e hoje serve. Mas Deus sabe o tamanho do teu pé amanhã. Teu pé vai crescer e o sapato não.
Então Deus está dizendo: não calça isso hoje, porque amanhã vai fazer calo. Deixa eu dar o sapato do tamanho certo. Mas você é teimoso, você invoca, parece criança. Quando vê algo, só quer aquilo, tem que ser aquilo, tem que ser agora. Criança é assim. Lembro de um pastor aqui de Feira de Santana. Ele disse que o filho dele deixou um dia uma cocada cair dentro do jarro. E o menino meteu a mão para pegar a cocada dentro do jarro e a mão passou. Afinal de contas, a mão passou assim. E ele pegou a cocada. Quando ele trouxe a cocada, a mão não passou. E ele chegou: meu filho, solta a cocada, solta o doce, que o pai tira o doce para você. O menino disse: não, o doce é meu. E se for criança aprendendo a falar, vai assim: minha. Mas meu filho, se você soltar o doce, você tira a mão e o pai pega o doce. Não, eu quero o doce. Ele disse que ficou tão desesperado que disse assim: meu filho, você ama mais quem? Seu pai ou o doce? O menino disse: o doce. Porque a questão agora é o doce. Só que você tem que entender que é preciso abrir a mão do doce para salvar a mão. Quando você tirar a tua mão, o pai te dá o doce. Fica em pé, por favor. A comunhão com Deus te ensina a viver isso. Não é que a comunhão te ensina a pregar isso, porque pregar isso é simples. Eu estou falando de viver isso. O complexo não é pregar isso, o complexo é viver isso. Mas a comunhão com Deus te ensina a viver isso, a aceitar o plano de Deus. Terça-feira, se Jesus não tiver voltado, a gente continua. Eu quero orar com você. E nessa oração, diz para o Senhor: eu quero mergulhar em comunhão contigo. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos, a minha visão. Diz para o Senhor, diz para o Senhor, eu vou repetir: diz para o Senhor: Pai, me dá graça para abrir mão. Porque eu sei que se eu tirar a minha mão, o Senhor toma conta do restante. Pai, esta é a tua palavra, e está escrito que ela não volta vazia, está escrito que ela não falha, está escrito que ela não cai por terra. Em nome de Jesus, aplica a tua palavra em nosso coração. Uma mensagem simples, Senhor, sem muitos mergulhos, mas nós queremos mergulhar. Nós queremos sentir a tua presença guiando, dirigindo a nossa vida. Abre a nossa visão, aquece o nosso coração, nos ensina a direção a trilhar, Senhor, porque a tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. Há coisas que nós achamos que serão boas, que o plano é bom, que o projeto é bom, mas de repente não fazem parte do teu projeto. Ó Senhor, nos faze-nos entender, abre os nossos olhos para que compreendamos o teu propósito, a tua direção. Está escrito que há caminhos que para nós parecem direitos, mas o fim conduz à morte. Nos livra destes caminhos.
nos livra dos laços da viagem, nos livra até de nós mesmos, Senhor. Mas que a tua vontade prevaleça na nossa vida, que a tua vontade prevaleça na nossa vida.